Orlando Wossikowski, Poemas Reunidos. Organização Andréa Mota Paredes. Este livro foi produzido pelo Centro de Letras do Paraná em 2018, viabilizado pela Lei de Incentivo do Ministério da Cultura e patrocinado pela Tradner Comercialização de Energia. É autorizada a reprodução, no todo ou em parte, desde que observados os direitos autorais. Curadoria: Ney Fernando Perracini de Azevedo, Andréa Mota Paredes, Lília Maria Machado Souza, Paulo Roberto Valbach Prestes. Coleção literária de autores paranaenses. O Centro de Letras do Paraná lança em 2018 a coleção literária de autores paranaenses composta por 10 livros. A coleção objetiva primordialmente contribuir para a maior divulgação de escritores paranaenses, no sentido de valorização da literatura regional e nacional. Apolo Tabor da França, incansável batalhador pela cultura e que muito apoiou e incentivou novos escritores, recebe um livro como homenagem póstuma. Convidada pelo Centro de Letras, a escritora Vânia Maria Souza Enes, sua sobrinha, é a autora. Adélia Maria Wollner, Jansky Nilman Schlenker, João Manuel Simões, Orlando Wossikowski e Paulo Roberto Valbach Prestes têm suas biografias e algumas de suas obras publicadas em livros próprios. De tradicional família de escritores, as irmãs Liamir Santos Auer e Lígia Lopes dos Santos participam juntas de um dos livros de autoria de Leilá Santiago Bufrem. A saudosa trovadora Araceli Friedrich é lembrada por seus 2 filhos, Luiz Hélio e Maurício Norberto, que herdaram dela o gosto pelas trovas. A família Friedrich compõe um dos volumes. A coleção oferece espaço para mostrar o trabalho de muitos outros escritores, alguns já consagrados e outros ainda iniciantes. A coletânea sobre Curitiba reúne a obra de 39 autores, todos alunos e ministrantes do curso de criação literária realizado a partir de março de 2017. E a outra coletânea apresenta obras de cronistas do Centro de Letras do Paraná. Essas 2 coletâneas revelam o notável potencial literário da instituição. Mensagem do presidente do Centro de Letras do Paraná. Orlando Wossikowski guarda seus poemas e suas trovas na memória e possui impressionante capacidade de apresentá-las oralmente, em grande número e em sequência, por muitos minutos, sem necessidade de lê-las. A particularidade de preferir a expressão oral de suas obras contribuiu certamente para que se qualificasse como orador e declamador. Pronúncia clara, ritmo e ênfase na interpretação são algumas das suas características. Por suas qualidades, tornou-se destaque nas sessões de poesia e trovas que frequenta assiduamente. Acostumou-se a receber calorosos aplausos. Seu envolvimento com a literatura é antigo. Em 1966, foi um dos fundadores da União Brasileira de Trovadores, UBT, no Paraná. Naquele ano também passou a fazer parte do Centro de Letras do Paraná. Na mesma época, lançou seus primeiros livros. Hoje, passadas mais de 5 décadas, continua criando.
Orlando trata de temas diversos. Destacam-se referências a pessoas e cidades. Preocupado com aspectos sociais, aborda questões de cidadania. No entanto, mostra clara preferência por temas sentimentais, como o amor e saudade, entre outros. Chama atenção sua grande e expressiva produção sobre saudade. Por essa razão, ficou conhecido como o poeta da saudade. Em muitas das suas trovas, Orlando usa habilmente o bom humor. Faz sucesso com trovas engraçadas. Reconhecendo seus méritos, o Centro de Letras do Paraná o homenageia com sua inclusão na coleção literária de autores paranaenses, dedicando-lhe este volume. Teve importante participação na elaboração desta obra a escritora Andréia Mota Paredes, presidente da UBT Curitiba, presidente da UBT Paraná, vice-presidente da Academia Paranaense da Poesia e diretora de Relações Institucionais do Centro de Letras. Ela organizou um material a ser publicado. Assim, o Centro de Letras do Paraná coloca à disposição dos leitores parte significativa do acervo poético de Orlando Voksikoski. Assinatura Ney Fernando Perracini de Azevedo, presidente do Centro de Letras do Paraná. Mensagem do presidente da Tradner, comercializadora de energia. Com grande satisfação, a Tradner acolhe a oportunidade de apoiar a publicação de 10 importantes livros que compõem a coleção literária de autores paranaenses organizada pelo Centro de Letras do Paraná. Esses livros contribuem para a maior divulgação da produção literária em prosa e verso e de informações biográficas de destacados escritores. Alguns dos livros homenageiam autores já renomados, selecionados por suas obras e por suas participações no contexto literário paranaense. E 2 coletâneas contam com escritores já experientes e outros iniciantes, de modo a oferecer oportunidade para a revelação de novos talentos. Responsável por essa coleção, o Centro de Letras do Paraná mais uma vez atua em prol dos escritores paranaenses, inspirado nas motivações de seus fundadores, que no longínquo 1912 conceberam uma entidade que lhes ajudasse a publicar e divulgar suas obras. Passados mais de 105 anos, a ideia inicial é revitalizada e ampliada pela dinâmica atuação da tradicional entidade. Atuando há mais de 20 anos no mercado livre de energia elétrica em nosso país, a Tradner reconhece a importância das iniciativas voltadas ao desenvolvimento do Brasil, em consonância com questões que outros países, notadamente mais desenvolvidos, já superaram há tempos, como aquelas relativas ao meio ambiente e à busca de condições de vida mais saudáveis para a população em geral. Temos feito nossa parte sempre que isso seja possibilitado pela legislação brasileira, ainda muito restrita no que se refere ao direcionamento de recursos privados, tanto através de incentivos fiscais quanto pela viabilização de investimentos em novos empreendimentos. Não obstante, é com grande satisfação que já participamos de vários casos de sucesso na área de apoios sociais, esportivos e culturais, entre os quais se inclui agora a coleção literária de autores paranaenses. Assim, prosseguimos em nosso intento de contribuir para que todos possamos, em breve, fazer parte de uma nação mais livre, com valores e conhecimentos à altura do que há de mais consentâneo no mundo, deixando para trás ultrapassados conceitos políticos, econômicos e culturais, de modo que possamos nos integrar definitivamente à modernidade. Por isso, entendemos que o incentivo da Tradner a esta coleção é mais uma forma de trilharmos esse caminho. Nossos parabéns, portanto, aos autores e ao Centro de Letras do Paraná, em especial ao seu presidente, Ney Fernando Perracini de Azevedo, que nos proporcionou esta oportunidade.
mas também a todas as pessoas que, a partir da leitura dos livros desta coleção, vieram a ter o privilégio de melhorar algum aspecto de sua vida. Assinatura Valfrido Ávila, presidente da Tradner, comercializadora de energia. Prefácio. É com sentimento de alegria, mas também de preocupação, que recebi o honroso convite da presidência do Centro de Letras do Paraná para organizar e prefaciar o livro Orlando Voksikoski, Poemas Reunidos, um dos volumes que integra a coleção literária de autores paranaenses do Centro de Letras do Paraná. Ao longo do tempo, venho compartilhando alguns espaços culturais com o amigo Orlando. Por isso, o sentimento de satisfação se justifica, pois é sempre gratificante poder falar sobre amigos especiais. Mas é justamente daí que vem a preocupação, porque é delicada a tarefa de selecionar e condensar os aspectos de maior relevo da obra e de Orlando Voksikoski, quando se tem a noção muito clara de que todos eles são igualmente significativos, cada um a seu modo, para consolidar tão singular trajetória na literatura paranaense. Por norma, corrijam-me se estiver errada, prefaciar um livro de poesia é por si só uma tarefa árdua, na qual com extrema facilidade podemos nos perder em análises supérfluas, fora de contexto ou exíguas de conteúdo, prejudicando não só o livro, mas também o autor, e criando falsas imagens a quem lê. Não querendo cair nas armadilhas que atrás mencionei, julgo ser de todo preferível contornar possíveis exames individualizados deste ou daquele poema e centrar a minha atenção no todo, tanto mais que não possuo as credenciais necessárias para uma apresentação mais analítica e aprofundada. Serve esta minha nota introdutória para explicar a forma que considero mais adequada para expor os meus pontos de vista sobre a poesia de Orlando Voksikoski reunida neste livro. Diga-se inicialmente que a ele aplica-se a reflexão do teólogo inglês William Ward. Abre aspas. Aos que se queixam do vento, os que esperam que ele mude e os que procuram ajustar as velas, fecha aspas. Orlando indiscutivelmente sempre procurou ajustar as velas. Sua trajetória demonstra ter enfrentado e vencido os desafios. Poeta e trovador, abre aspas, príncipe dos trovadores do Paraná e trovador da saudade, fecha aspas, é autor de vários livros, todos lançados pela Oficina de Aprendizagem do Senai. Trovador de mão cheia é o único remanescente vivo dos fundadores da União Brasileira de Trovadores, seção Curitiba. Dono de muito carisma, simplicidade e vocação poética, é a memória viva da UBT Curitiba e está sempre disponível a todos. Ser humano boníssimo, generoso e extremamente educado, Orlando é uma unanimidade. Neste novo livro, onde se reúne sonetos, trovas e poesias sem forma fixa, vê-se claramente que Orlando utiliza como base da sua poesia os seus valores morais, a sua experiência de vida, as suas dúvidas e certezas, os seus medos e ânsias, sem cair na tentação do discurso repetitivo, tantas vezes prejudicial aos criadores. Em cada um dos poemas é-nos dado observar os pensamentos que o habitam e são, no essencial, a sua realidade. Quem acompanha a sua poesia reconhece os traços fundamentais que o caracterizam. Numa poesia curta e acessível, mas sem o uso de formas simplistas ou desprovidas de sentido, encontramos a sua gênese. Poeta, homem, marido, avô e amante, como se cada poema fosse uma peça de um quebra-cabeça, e o livro uma imagem que nos oferece de si próprio. Assim, temos o discurso do poeta seguro e determinado, mas também vemos o homem sonhador que tenta desmistificar utopias e saudades.
temos as palavras do amigo agradecido, encontramos os desejos e a paixão do amante. Dono de uma sonoridade vocabular repleta de aliterações e assonâncias que remetem à intensa oralidade e à pulsão musical, refletindo no leitor o desejo de ler os poemas em voz alta. O poeta brinca com as palavras e soma ao seu vasto arsenal de recursos o uso das antíteses, dos paradoxos, das metonímias, das metáforas e, principalmente, das hipérboles, através de poemas de impactante beleza. Esse jogo vocabular, que a tudo harmoniza, transforma a dinâmica do verso, dá agilidade, tensão e ritmo envolventes. Aqui chegamos, creio que seria despropositado e enfadonho desconstruir cada um destes personagens reais que caracterizam o poeta. Contudo, não poderia deixar de salientar que ler os poemas de Orlando, com todo o seu ritmo e musicalidade, remetemos à Idade Média, no trovadorismo, onde o amor cortês surgiu como uma das primeiras manifestações românticas. Apreciar o conteúdo desta obra, suave e refinada, pode ser comparado à sensação de ouvir uma valsa de Strauss, onde a arte nos conduz ao máximo do belo. Tudo isso ocorre devido às reflexões e amores do escritor, numa explosão de letras que marcam o papel e a eternidade, de forma indelével, num livro que liberta a imaginação do leitor para percorrer tudo aquilo que foi dito e um tanto mais que será descoberto nas entrelinhas. Pois o homem, como ser histórico, tem anseios, necessidades e valores que se modificam constantemente. Suas criações, entre elas a poesia, refletem seu modo de ver a vida e de estar no mundo e, claro, o seu respirar. Enfim, neste livro encontramos poesias para todos os momentos, que provocam no leitor as mais variadas reações, desde simples descontração em suas sátiras e trovas humorísticas, a profundas emoções e deleite espiritual. Por todas essas razões, recomendo o livro, certa de que cada leitor será envolvido pelas poesias multifacetadas deste livro, identificando-se mais com essa ou aquela, dependendo do estilo e preferência de cada um. Assinatura do prefácio, Andréia Mota Paredes, diretora de Relações Institucionais do Centro de Letras do Paraná. Biografia. Orlando Wojciechowski, príncipe dos trovadores do Paraná. Nasceu no bairro Xaxim, Curitiba, a 8 de maio de 1927, filho de Mésio Wojciechowski e Emília Wojciechowski. Cursou ginásio industrial e técnico industrial pela Escola Técnica de Curitiba. É graduado pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Paraná. Sua principal atividade profissional foi lecionar desenho no Senai de Curitiba por mais de 30 anos. Na Escola Técnica de Comércio de Plácido e Silva, lecionou desenho e caligrafia no Colégio Partenon, desenho e educação artística. E, finalmente, no Ministério do Trabalho, lecionou leitura e interpretação de desenho no curso de Segurança do Trabalho. Orlando conta-nos que suas primeiras incursões pela poesia aconteceram por influência de sua avó materna. Sua mãe, ao se casar, continuou residindo com seus avós maternos, onde nasceu e passou o início da infância. Carolina Kruman, sua avó, gostava muito de quadras populares, declamando-as e ensinando-o a declamá-las. Foi nessa fase que teve os primeiros contatos com a poesia, principalmente os diversos setessilábicos, e notou que possuía grande facilidade para compor seus primeiros versos, mesmo desconhecendo as regras de metrificação. Em 6 de junho de 1948, escalando o Pico do Marumbi, na Serra do Mar, diante de tal beleza, escreveu a primeira poesia, que intitulou de Marumbi.
Dias depois, mostrou essa poesia ao seu professor de português, Rosário Farini Mansur Guérios, que imediatamente após lê-la, lhe perguntou se havia estudado metrificação. Ao ouvir a resposta, entre aspas, nunca ouvi falar em metrificação, ele veemente lhe disse: ou você é mentiroso, ou nasceu poeta. Orientando-o a procurar o livro Tratado de Versificação, de Olavo Bilac Guimarães Passos, por meio do qual aprendeu outros métodos da poesia acadêmica. Diante do que lhe falou o saudoso professor Mansur Guérios, deduziu que não era mentiroso nem nasci poeta, mas que escreveu pela cadência dos versos que aprendeu com as quadrinhas ensinadas pela sua avó e que ficaram no seu subconsciente. Após o casamento com Ermilina Voksikoski, deixou de escrever por longos 14 anos. Até que em uma festa de fim de ano, um colega de escola e de caçadas na Serra do Mar, o professor Oswaldo Ormiani, a quem havia declamado muitas das suas poesias do passado, solicitado a falar, declinou do convite, indicando-o para, em vez de discurso, declamar o Marumbi. Para não decepcioná-lo, o fez, para espanto de todos que não o sabiam poeta. O diretor regional do Senai do Paraná, Dr. Antônio Teolindo Trevisan, incumbiu o professor Aloísio Plombon, diretor da Escola de Curitiba, a lhe solicitar todas as suas poesias para publicar um livro pelo Senai. Como não escrevia há muito tempo, mas sabia muitas, ainda de cor, viu-se obrigado a escrever novas poesias, que foram enfeixadas em seu primeiro livro, Crepúsculo da Minha Aurora. Nessa época, apresentado ao escritor Vasco José Taborda Ribas, pelo seu primo, Dr. Apolo Taborda França, com quem estudou na Escola Técnica e no CPOR de Curitiba, foi convidado para associar-se ao Grêmio Brasileiro de Trovadores quando teve os primeiros contatos com a arte de trovar e passou a dedicar-se mais às trovas por estas possuírem fascinante versatilidade, pois pelo seu poder de sintetizar, presta-se, como nenhuma outra forma poética, para exaltar qualquer acontecimento. Aos depois, precisamente em 28 de dezembro de 1966, tomou posse como membro efetivo do Centro de Letras do Paraná, ocasião em que lançou os livros Casa Deserta e Apenas Saudades. Devido ao seu talento, inspiração e seu saudosismo, é trovador emérito considerado como poeta da saudade. Sobre este título, em entrevista realizada pela revista, abre aspas, falando de trovas e de trovadores, fecha aspas, do portal 100, pelo trovador, delegado de Pinhalão, Paraná, Laírton Trovão de Andrade. Disse, abre aspas, eu sempre fui saudosista, mas aconteceu um fato curioso na minha vida. Minha filha, na época, com 9 anos, ouviu na Rádio Clube Paranaense a instituição de um concurso de trovas de saudade e me pediu que participasse. Escrevi e enviei algumas trovas, despretensiosamente. Minha filha escutou, no programa seguinte, que eu havia sido contemplado com vários gêneros alimentícios, oferecido pelo patrocinador do programa. Quis recusar em receber tais prêmios, mas minha filha argumentou que seria indelicado não recebê-los. Então eu fui. Ao receber os prêmios, o doutor Ubiratã Lustosa, apresentador do programa de Saudade e diretor superintendente da PRB2, Rádio Clube Paranaense, perguntou-me o nome do livro que eu havia copiado tais trovas, dizendo que conhecia a maior parte das melhores trovas de saudade do Brasil e de Portugal, e nunca teria ouvido nenhuma das enviadas por mim. Ao lhe afirmar que eu mesmo as escrevi, ele me pediu que continuasse a colaborar, enviando trovas de saudade, ao que concordei em enviá-las,
com a condição de não mais como concorrente, mas como mero colaborador. Tempo depois, o doutor Ubiratã me chamou, perguntando-me quantas trovas eu já havia enviado ao seu programa. Disse-lhe que mais de 200. Sugeriam-me que as publicasse em livros de 100 trovas, como estavam fazendo no Rio de Janeiro por muitos trovadores. Então, publiquei uma série de livros de trovas alternando-os em saudade e não saudade. Eis aí o porquê de escrever tantas trovas de saudade e continuar a escrevê-las ainda, embora há 25 anos não tenha mais publicado livros. Fecha aspas. O doutor Ubiratã Lustosa, durante muitos anos no programa Revivendo da Rádio Educativa AM 630, declamava 3 trovas do professor Orlando, com o tema saudade, deixando de fazê-lo na rádio apenas ao se aposentar em 2016. Orlando Voksikoski é membro do Conselho Nacional dos Trovadores do Brasil, sócio fundador da União Brasileira de Trovadores Seção Curitiba, UBT Curitiba, sendo o único remanescente vivo dos fundadores da UBT Curitiba, União Brasileira de Trovadores Seção Curitiba, e por sua vasta obra trovadoresca. Faz-lhe homenagem com o título singular de, abre aspas, o mais ilustre membro da UBT Paraná da atualidade, fecha aspas. Tendo presidido tanto a UBT Paraná quanto a UBT Curitiba, é presidente de honra da UBT Estadual do Paraná. Além de participar de outras entidades culturais, dentre as quais cita-se a Academia Paranaense da Poesia, onde ocupa a cadeira número 22, titular da cadeira número 10 da Academia de Letras José de Alencar, membro efetivo do Centro de Letras do Paraná e Associação Profissional de Escritores do Paraná. Em sua trajetória literária e profissional, não obstante haver suas premiações, recebeu inúmeras homenagens, entre diplomas de honra, louvor, méritos, prêmios, etc. Tem publicado 10 livros de trovas, dos quais destaca-se Apenas Saudade, 1966, Casa Deserta, 1966, Folhas ao Vento, 1967, Cantigas em Serenata, 1967, Colar de Vidro, 1968, Aquarela de Saudade, 1969, e um de poesias, Crepúsculo de Minha Aurora, 1965, todos editados nas oficinas de artes gráficas do Senai, Sociedade Literária Editora O Formigueiro. Participa de várias antologias e possui centenas de trovas publicadas em jornais, revistas e boletins físicos e virtuais. Aos 91 anos de idade, está em plena atividade literária, tendo importante atuação nas reuniões literárias da União Brasileira de Trovadores, Seção Curitiba, Academia Paranaense da Poesia e Centro de Letras do Paraná. Flavo sol que as flores pintas, com doce tonalidade, empresta-me as tuas tintas, quero pintar a saudade.